Olá e bem-vindo à parte 2 de fatos surpreendentes sobre alguns países do mundo. Mais de 90% da vida selvagem na ilha de Madagascar não é encontrada em nenhum outro lugar do mundo. O Lago Malawi é apelidado de O Lago Calendário, pois tem 365 milhas de comprimento e 52 milhas de largura. Estima-se que a Malásia contenha 20% das espécies do mundo e inclua algumas das áreas mais biodiversas do planeta. O país é um dos únicos 17 do mundo classificados como o país megadiverso. Nas Maldivas, sem um fato específico, apenas algumas fotos incríveis da capital do país, Malé. A ilha tem apenas 8,3 km², com uma população de 227 mil habitantes. Mansa Musa, do Mali, no século XIV, é considerado por muitos o ser humano mais rico que já existiu, com uma fortuna estimada em 400 bilhões de dólares. Embora eu tenha certeza de que Jeff Bezos ou Elon Musk possam competir com ele nos próximos anos. Em 1942, Malta foi agraciada com a Cruz de George pela coragem e devoção do seu povo durante a Segunda Guerra Mundial. Isso foi mostrado na bandeira do país quando eles se tornaram independentes do Reino Unido em 1964. Em janeiro de 2014, um homem foi encontrado nas Ilhas Marshall após 14 meses à deriva no mar. A Baía de Nouadhibou, na Mauritânia, é o maior cemitério de navios do mundo, com mais de 300 naufrágios. O animal nacional das Maurícias é o dodô. A cidade do México está afundando. Esse é um problema contínuo que a cidade enfrenta há centenas de anos, porque a cidade foi literalmente construída sobre um lago. Os Estados Federados da Micronésia têm um arranjo chamado Associação Livre com os Estados Unidos, no qual os Estados Unidos são inteiramente responsáveis pela defesa do país, entre outras coisas. As Ilhas Marshall e Palau estão em situação semelhante. Após o concurso Eurovisão da Canção de 2010, um dos artistas da Moldávia se tornou um meme da internet conhecido como o Epic Sax Guy. Até hoje, o vídeo acumulou mais de 75 milhões de visualizações no YouTube. Cerca de 30% das pessoas que vivem em Mônaco são milionárias. A Mongólia é o país menos densamente povoado do mundo, com uma média de apenas 2 pessoas por quilômetro quadrado. Quando Montenegro se tornou independente da Iugoslávia, seu domínio de internet mudou de .eu para .me. Por algumas definições, uma universidade no Marrocos, cujo nome não vou tentar pronunciar, é a instituição de ensino superior em uso contínuo mais antiga do mundo, fundada no ano de 859. Moçambique é o nome de país de uma única palavra que tem a maior pontuação no Scrabble, com 34 pontos. Em Mianmar, eles realmente comem folhas de chá. A iguaria conhecida como olapeu são folhas de chá fermentadas ou em conserva, frequentemente servidas como parte de uma salada de folhas de chá. Até 1990, a Namíbia fazia parte da África do Sul e era referida pelo criativo nome de África do Sudoeste. O distrito de Yaren funciona como a capital de fato e é a sede do governo. O Nepal é o único país no mundo que tem uma bandeira que não é retangular. Como o euro é uma moeda usada por muitos países, as notas foram projetadas de uma forma que não representassem nenhum país específico. Todas as notas apresentam pontes fictícias na parte de trás e pelo menos eram fictícias até que a Holanda decidiu construir todas elas. A Nova Zelândia tem uma colina com um nome que possui 85 letras. A Nicarágua acidentalmente invadiu a Costa Rica em 2010 devido a um erro no Google Maps. O país Níger tem o nome do rio de mesmo nome e, assim como a Nigéria, que possui a segunda maior indústria cinematográfica do mundo, conhecida como Nollywood. Sim, Nollywood. A indústria representa cerca de 5% do PIB do país. Madre Teresa nasceu e foi criada na capital da Macedônia do Norte, Skopje, e que na época fazia parte do Império Otomano. No zoológico de Edimburgo, há um pinguim que é membro do exército norueguês e até recebeu um título de nobreza de Brigadeiro Sir Nilsolal III. Devido a um decreto do sultão de Omã, quase todos os edifícios do país são brancos. O Paquistão possui 6 animais nacionais diferentes. Há um lago em Palau onde as águas-vivas evoluíram sem ferrões após a conexão do lago com o mar se fechar, deixando-as isoladas de seus predadores naturais.
Essas águas vivas ou douradas ou são totalmente inofensivas para os humanos e você pode nadar com elas. Cerca de 14 mil navios passam pelo Canal do Panamá todos os anos, gerando uma receita anual de mais de 2,5 bilhões de dólares. Papua Nova Guiné é o país mais diversificado linguisticamente do mundo, com cerca de 850 línguas diferentes faladas. No Paraguai, a língua indígena guarani é mais falada do que o espanhol. Uma pequena cidade no Peru, La Rinconada, é o assentamento humano permanente mais alto do mundo, a 5.100 metros acima do nível do mar. Este é o Vulcan Point nas Filipinas, que é uma ilha dentro de um lago, dentro de uma ilha, dentro de um lago e dentro de uma ilha. Sem mudar suas próprias fronteiras, a Polônia não faz mais fronteira com nenhum dos países que fazia em 1990. Isso se deu devido à unificação da Alemanha, à queda da União Soviética e à dissolução da Tchecoslováquia. Em 2001, Portugal se tornou o primeiro país no mundo a descriminalizar todas as drogas. O impacto disso no problema de drogas do país tem sido extremamente positivo. A população do Catar possui a maior proporção de homens para mulheres, com estimativas de 2020 indicando 3,4 homens para cada mulher. A Romênia tem a escultura em rocha mais alta da Europa, uma gravura do rosto de Decébalo, o último rei da Dácia. A escultura inteira tem 55 metros de altura. O Poço Superprofundo de Kola, na Rússia, é o ponto mais profundo da Terra já alcançado, a 12.262 metros abaixo do solo, e isso é ainda mais profundo do que a Fossa das Marianas. Ruanda tem a maior porcentagem de mulheres no parlamento, 61%, e é um dos 3 únicos países onde as mulheres superam os homens. São Cristóvão e Neves é o menor e menos populoso país das Américas, com apenas 261 km² e uma população de 52 mil habitantes. Santa Lúcia tem o maior número de laureados com o Nobel per capita, com 2 vencedores e uma população de cerca de 180 mil pessoas. Os 2 primeiros filmes de Piratas do Caribe foram filmados em São Vicente e Granadinas. Em 2011, Samoa mudou seu fuso horário de UTC-11 para UTC+13, pulando um dia inteiro, o dia 30 de dezembro. Centenas de pessoas perderam seu aniversário naquele dia. San Marino é considerado o país com a Constituição escrita mais antiga ainda em vigor, em uso desde o ano 1600. Ao largo da costa da África, São Tomé e Príncipe estava completamente desabitado antes da chegada dos portugueses nos anos 1400. A Arábia Saudita abriga o farol mais alto do mundo, o Farol de Jeddah, com 133 metros de altura. Há um lago no Senegal que é naturalmente rosa. A língua sérvia utiliza tanto o alfabeto cirílico quanto o latino. As Seychelles, no Oceano Índico, são consideradas parte da África e são o menor país do continente. Elas também têm uma bandeira bem legal. A capital de Serra Leoa é chamada Freetown porque foi fundada por escravos libertos. Singapura é o único país do mundo a se tornar independente contra sua própria vontade. Bratislava é a única capital nacional no mundo que faz fronteira com 2 países independentes. Houve uma época em que representantes da Eslovênia e da Eslováquia se encontravam regularmente para trocar cartas endereçadas incorretamente. As Ilhas Salomão receberam esse nome em homenagem ao rico rei bíblico Salomão, pois se acreditava, incorretamente, que as ilhas continham grandes riquezas. O código da moeda da Somália, o Shilling Somali, é SOS. A África do Sul possui 3 capitais diferentes, Pretória, Cidade do Cabo e Bloemfontein. O Sudão do Sul é o país mais novo do mundo, admitido na ONU em 2011. Todos os anos, na pequena cidade de Bunol, em Valência, ocorre um festival chamado La Tomatina, onde milhares de pessoas jogam tomates umas nas outras. O Sri Lanka foi o primeiro país a ter uma primeira-ministra, Sirimavo Bandaranaike em 1960. O Sudão, e não o Egito, possui o maior número de pirâmides de qualquer país no mundo. O Suriname é o país mais florestado do mundo, com 95% de sua área coberta pela Amazônia. A Suécia tem mais ilhas do que qualquer outro país do mundo, com 267.570. A Suíça abriga a escada mais longa do mundo.
Ela atravessa o Monte Niesen e tem 11.674 degraus, totalizando 3,4 km de extensão e uma inclinação vertical de 1.669 metros. O maior restaurante do mundo fica na capital da Síria, Damasco. O restaurante entrou no Guinness World em 2008, com capacidade máxima para 6.014 pessoas. O local foi abandonado em 2014 por razões óbvias. Em Taipei, há um restaurante temático de banheiro. A decoração, os cardápios, e principalmente, a comida, são todos projetados para se parecerem com temas de banheiro, e espero que o gosto seja melhor do que parece. O Tadiquistão possui a geleira mais longa fora das regiões polares da Terra, já a geleira Feuchenko, com 76 km de comprimento. A guerra mais curta da história aconteceu onde hoje é a Tanzânia, na Guerra Anglo-Zanzibari, que durou apenas 38 minutos. O nome completo da capital da Tailândia, Bangkok, é Cidade dos Anjos, Grande Cidade dos Imortais, Magnífica Cidade das Nove Gemas, Sede do Rei, Cidade dos Palácios Reais, Lar dos Deuses Encarnados, erguida por Visvakarma a pedido de Indra. O nome do país Togo, que significa o perto da água, foi dado originalmente apenas a uma cidade costeira, hoje chamada Togoville, mas os alemães usaram o nome para designar o país inteiro. No Pacífico Sul, um milionário queria criar seu próprio país como um paraíso fiscal, comprando areia de países vizinhos. No entanto, seus planos foram frustrados quando os recifes de coral foram anexados por Tonga. A dança limbo se originou na ilha de Trinidad. Grande parte dos filmes originais de Star Wars foi filmada na Tunísia. O pássaro chamado Peru em português é nomeado em inglês como Oterkio em referência à Turquia, apesar de não haver perus na Turquia. Em turco, a ave é chamada de Oindi, e em hindi é chamada de Operu. No Turquemenistão, há um campo de gás natural em chamas chamado O Porta do Inferno. Tuvalu possui o domínio de internet.tv, que é extremamente popular por razões óbvias. O país negociou um acordo de licenciamento que gera milhões de dólares por ano e até 10% da receita do país. O presidente de Uganda, Yoweri Museveni, está no cargo desde 1986. Os limites de mandato foram eliminados em 2005, assim como o limite de idade em 2017, permitindo-lhe continuar no poder. A estação de metrô mais profunda do mundo é a estação Arsenal em Kiev, Ucrânia, a 105 metros abaixo do solo. Os Emirados Árabes Unidos, especialmente Dubai, estão repletos de recordes mundiais e o prédio mais alto do mundo, o maior shopping do mundo, a quadra de tênis mais alta do mundo, o primeiro hotel 7 estrelas, a maior moldura do mundo, o maior jardim de flores com o maior arranjo de flores do mundo e a lista continua. Coletivamente, as pessoas no Reino Unido bebem uma média de 165 milhões de xícaras de chá por dia. Isso equivale a mais de 60 bilhões por ano. Nos Estados Unidos, os marcos de milha 420 em rodovias são roubados com tanta frequência que alguns estados os mudaram para 419,9. José Mujica, ex-presidente do Uruguai, foi considerado o presidente mais pobre do mundo porque doava 90% do seu salário mensal de $12.000 para caridade. O Uzbequistão é um dos únicos 2 países do mundo que é duplamente sem litoral, ou seja, está completamente cercado por países também sem litoral. Em Vanuatu, é possível comprar cidadania por $150.000. As vendas de passaportes representam cerca de 30% da receita do país. De longe, o menor país do mundo, o Vaticano é a única monarquia absoluta remanescente na Europa. A Cachoeira Angel, na Venezuela, é a maior do mundo, com uma altura de 979 metros. Aproximadamente 40% das pessoas no Vietnã têm o sobrenome Nguyen. O Iêmen é o único país no mundo que começa com a letra Y. Apenas 3 outras letras têm apenas um país, U, quadra e W. A única letra no alfabeto que não tem nenhum país é X. A Zâmbia tem a maior cobertura de parques nacionais de qualquer país, com 32% de sua área terrestre. O primeiro presidente do Zimbábue se chamava Presidente Banana. Em 1982, foi aprovada uma lei proibindo os cidadãos de fazer piadas sobre seu nome. Ei, pessoal! Se você curtiu essa jornada cheia de descobertas, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma aventura.
No Tour Curioso, estamos sempre explorando lugares inacessíveis, histórias únicas e curiosidades do mundo afora. Sua companhia é o que nos motiva a ir cada vez mais longe. Então vem com a gente e prepare-se para o próximo destino. Até lá!